Fugindo de Deus, a fuga mais inglória que o ser humano pode empreender, mas infelizmente ela é comum a todo ser humano. E assim foi também com Jonas. Olhamos o livro de Jonas com esse título, Fugindo de Deus, e vamos continuar examinando, sendo abençoados por este livro nesta noite, o livro de Jonas, entre os pequenos, os profetas menores. Então, depois de Salmos, vai passando Provérbios, Eclesiastes, Cantares, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, a Jonas. Nós vamos então, nesta noite, ao capítulo 2 de Jonas. Este breve livro que conta uma história, uma experiência de vida, na forma de uma parábola, porque tem uma verdade central que quer nos comunicar nesta narrativa de 4 capítulos e nos trazer uma lição de edificação para as nossas vidas através da experiência de Jonas. Jonas capítulo 2, nosso foco vai estar do verso 1 ao verso 4. Antes, quero recordar um verso aqui, o capítulo 1, verso 3, diz: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Jonas 1, 3. Então, aí está bem caracterizado esse personagem como um fugitivo de Deus. Estou falando a um coração fugitivo aqui nesta noite, a palavra é para você. Na verdade, é uma experiência comum a todo ser humano e todos nós precisamos desta palavra do Senhor. Nós vamos focar no capítulo 2, do verso 1 ao 4, mas vamos retroceder um pouco para lembrarmos o contexto. Lembrando que Jonas, querendo fugir de Deus, ao invés de ir para Nínive, anunciar a mensagem que Deus tinha confiado a ele para aquele povo pagão, ele prefere não ir lá. Ele entendia que havia o risco daquele povo que ele odiava se converter e receber o perdão de Deus, então ele preferiu não ir pregar a eles. E ele decide então fugir para a direção oposta, tomando o caminho do mar. Ele desce para a cidade de Tarsis, ele desce para o litoral e ele então toma um navio em direção a Tarsis, desce a Jope. E uma tempestade surge, o navio está a perigo de naufragar, tentam diversas coisas. Jonas é um tanto indiferente, ele é um fugitivo e parece que não se importa muito com o fim da sua vida. Mas ele é despertado pelo capitão do navio, é o único dormindo no navio, enquanto a tempestade batia forte lá de fora. E ele sobe para o convés e ele é questionado e ele explica que a razão daquela tempestade é ele. E ele deve ser jogado ao mar. Os marinheiros relutam, mas finalmente veem que não tem opção a não ser assim fazê-lo. Vou começar com o verso 12 no capítulo 1. Verso 12. Respondeu Jonas: Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias, 3 noites.
Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Esse é o nosso texto, mas eu quero continuar, ler o resto desse capítulo, porque ele todo, como você já deve ter notado, compõe um salmo de Jonas. E o verso 5 continua Jonas falando neste salmo dele o seguinte: as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Novamente os versos 1 a 4. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Acabamos de receber a palavra do Senhor. Fui convidado para um jantar muitos anos atrás. Eu e minha esposa fomos convidados para um jantar na casa do senhor Wilkins e a sua esposa. Era um casal de amigos da família da minha esposa. Me tornei amigo deles também. E ele me convidou eu e minha esposa para um jantar. Um belo jantar. E logo em seguida ele disse: eu quero mostrar uns slides para vocês. Isto foi muito antes de vídeo e outras coisas mais. Eram slides, somente fotos fixas. O senhor Wilkins tinha lutado na Segunda Guerra Mundial. E na Batalha do Bulge, onde ele participou, acabou preso pelos alemães, o exército nazista. Foi levado prisioneiro. E o show de slides que ele nos apresentou naquela noite, que ele tinha preparado, era sobre a sua vida na Segunda Guerra Mundial e o que ele podia falar da sua prisão, localização com mapas também, slides de mapa, etc. E ele contou a história toda dele. Tive a oportunidade então de conversar com um ex-prisioneiro de guerra da Segunda Guerra Mundial, e não somente de ouvir, mas poder também perguntar, questionar. A pergunta é: mas como vocês se renderam para o inimigo? Deviam ter se rendido? Havia um outro jeito? Como é que essa experiência de se render para o inimigo?
e ele contou que ele com poucos companheiros acabaram isolados num dado campo e foram cercados por um grupo muito maior do que eles, não tinham possibilidade de fuga, lutar também seria tolo, não havia nenhuma possibilidade de eles causarem qualquer dano ou mesmo romperem ali aquele cerco e saírem dali, e só havia uma solução: lutar e morrer, e chegar a lugar nenhum, ou então se entregar. Então ele se entregou junto com seus companheiros, acabou preso, prisioneiro de guerra. Ele se rendeu ao inimigo, não é essa a palavra? Se rendeu ao inimigo. Uma experiência difícil, desagradável, se render ao inimigo. Mas nesse texto aqui que nós lemos de Jonas, esses versos, nós temos a experiência de alguém se rendendo. Jonas se rende, mas não ao inimigo, mas ao melhor dos amigos. Ele se rende, ele fugia, ele estava na direção contrária, ele se colocou até como um inimigo, mas agora ele se rendia àquele que podia fazer o melhor na vida dele. Uma rendição diferente, não o inimigo, mas aquele que vem para abençoar e edificar. E aí nós temos este salmo escrito por Jonas. E os eruditos debatem essa questão dos salmos, quando debatem o livro de Jonas todo, e como é que esse salmo foi composto. Diz aqui a narrativa que ele estaria então no ventre do peixe, nessa história, como é que isso se alinha com o fato de uma pessoa compor um salmo ali, e os especialistas, os eruditos na área do Velho Testamento, tem os seus diversos debates e faz as colocações. Sabemos que é um salmo, todos reconhecem que é um salmo de Jonas. Um dos eruditos, Dr. Douglas Stuart, professor catedrático do Velho Testamento, com PhD pela Universidade de Harvard, doutor por Harvard, ele pondera 4 razões possíveis para se situar este salmo, e depois das 4 ele coloca apenas 2 como viáveis, depois de argumentar porque as outras não vêm ao caso. E ele diz: uma possibilidade é que este salmo precede esse momento. Ele lembra a nós que os profetas eram poéticos. E quando nós lemos os livros dos profetas, nas Escrituras, vemos isto. Eles compunham salmos. Eram pessoas que tinham essa experiência e essa habilidade poética. Então, pode ser que esse salmo já estava com Jonas, ele já trazia esse salmo antes. Talvez outra pessoa compôs e ele conhecia, para uma outra situação. Mas há aspectos muito peculiares à própria experiência aqui do livro. Então, a outra explicação que se adequa mais seria uma composição extemporânea, isto é, Jonas, na sua habilidade poética, compôs ali, então, este salmo. Este salmo que fala do momento dele e da experiência dele. E diz aqui, então, que ele esteve 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Isto pode ser realmente um tempo, então, aproximado, uma forma de se referir, não necessariamente exata, mas um período próximo, então, de 3 dias e 3 noites. Mas também poderia ser uma expressão idiomática, como nós temos no português. E então aqui, na verdade, 3 dias e 3 noites se referia simplesmente ao se estar muito próximo, um tempo onde você esteve muito próximo da morte, que é o que ele diz aqui. Ele esteve próximo da morte. Ele vai dizer neste salmo, não é mesmo? Ele estava ali naquela situação que ele chama de ventre da morte, no verso 2. Do ventre da morte gritei por socorro. Então, uma expressão para falar desta distância ou esta proximidade. Como nós temos, por exemplo, falamos sobre 7 palmos. O sujeito na UTI esteve a 7 palmos, ali saiu de lá, viu? Quer dizer que 7 medindo, 7 palmos, não. Fala-se de uma proximidade da morte. Mas, enfim, seja qual for o tempo ali, nós temos Jonas nessa situação, quando finalmente
ele é levado a este ponto onde surge este salmo com essas expressões que revelam-nos aqui que o fugitivo Jonas é alguém que se rende, é um fugitivo rendido aqui. E qual a experiência de alguém que se rende ao Senhor? Lembre-se disto, só há uma solução, só há uma resolução para a questão da fuga da vontade de Deus, seja qual for ela. Talvez alguém aqui está fugindo de entregar sua vida a Deus em Cristo. Não é um convertido, não é um cristão verdadeiro, um discípulo de Cristo. Não teve um encontro com Deus através do Cristo crucificado, confessando que é pecador, entregando a sua vida, pedindo a transformação, a nova vida em Cristo. Você é um fugitivo, é uma fuga em glória. E só há uma forma de você resolver isto, é se render diante de Deus em Cristo, diante do Cristo crucificado. Mas nós, como crentes, lutando ainda com as nossas imperfeições, ainda no processo de santificação, enquanto caminhamos neste mundo, facilmente caímos em uma fuga da vontade de Deus. Há alguém aqui numa luta no seu coração, você precisa se render. Mas como é que é essa experiência de finalmente haver a redenção? O senhor Wilkins, que eu contei, que se rendeu, mas se rendeu ao inimigo. Ali ele encontrou na rendição uma resolução, ainda que para as mãos do inimigo, porque toda rendição traz esta resolução. E somente no render-se é que esta questão toda vai sumir, e este incômodo, esta luta em glória vai acabar. É preciso haver a rendição, que vai envolver a experiência de se entender e atender o chamado de Deus. Quando nós fugimos como Jonas fugia, nós estamos nos recusando a atender o chamado de Deus. Deus colocou para Jonas claramente a missão: você vai a Nínive e pregue para eles lá, aquela gente terrível, que não é meu povo, mas pregue para eles o julgamento. E Jonas diz: eu não vou, porque eles podem cair em si, ter um arrependimento, e Deus vai perdoá-los. Então Jonas foge da vontade de Deus, foge da voz de Deus, foge do chamado. E para ver o render-se, então a resolução é preciso atender o chamado. Você está ignorando o chamado, ou você está atendendo o chamado? Jonas vai dizer no verso 3 o que? Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas. Não as ondas do mar, as tuas ondas, porque as ondas do mar, na verdade, eram as ondas de Deus. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim, me atropelaram no seu ímpeto. Era a voz de Deus, era o chamado de Deus. E Jonas aqui está lá no ventre do peixe, no Salmo, atendendo o chamado de Deus. É isto que ele está cantando neste Salmo. O chamado de Deus que veio em que forma? Veio na forma de uma tempestade muito séria, e através de um peixe. Aliás, o verso 12 do capítulo 1, que nós lemos novamente nesta noite, diz: o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. A palavra peixe é bem genérica, não sabemos que criatura exatamente do mar é esta, mas possivelmente é peixe mesmo. Mas quando diz aqui o Senhor fez com que, na verdade o verbo ali é Deus designou, apontou esse peixe. Esse peixe é um peixe especial, é um peixe a serviço de Deus para ministrar a Jonas. Deus move o peixe. Nós temos aqui um ato de milagre, e aquele momento quando Deus interfere na ordem do mundo, de forma que foge aquilo que nós estamos acostumados a ver. Há testemunhos de pessoas que foram engolidas por baleia, até peixe, e saíram de lá.
Mas este caso é único, na verdade, é um caso único, não se compara a nenhuma outra experiência humana. Deus designou aquele peixe, Deus está fazendo toda uma obra ali tremenda, fora do normal, fora do comum, para simplesmente o quê? Para chamar a atenção de Jonas, para despertar Jonas do sono espiritual. Lá em cima no navio, o capitão despertou ele do sono físico, mas Deus quer despertar Jonas de um sono muito mais importante, relevante, mais crucial, o sono espiritual. E somente o navio balançar não adiantou, precisou cair nas vagas, nas ondas terríveis. Precisou ser engolido por um peixe. Como foi duro, difícil para Jonas atender o chamado de Deus, a voz de Deus. Deus chamando ele à rendição, à volta, ao se alinhar com ele e aquilo que Deus tinha para ele. Mas aqui Jonas finalmente atende o chamado. E aí então o que acontece? Ele reconhece que tudo ficou agitado aqui. Eu esqueci de ver a previsão do tempo, como é que estaria aí a pressão atmosférica, se está havendo uma inversão térmica e viria uma tempestade. Sabe, tudo uma questão de leis naturais, onde as coisas acontecem. Não, é uma ação de Deus, são as tuas vagas, as tuas ondas que vieram para cima de mim. Esse peixe Deus designou. E ele discerne a sua condição como alguém reprovado. Para ver a rendição, nós temos que ver a ação de Deus nos chamando. E aí discernir que a nossa condição é uma condição de reprovado. Nós não encontramos aqui Jonas se auto-justificando. Aqui e no Salmo todo nós encontramos Jonas entendendo que a ação de Deus sobre ele, numa situação que é lamentável, não há autojustificação. E ele vai dizer no verso 2, em meu desespero, clamei ao Senhor. O que é isto? Jonas chegou ao limite da resistência. Ignorou o chamado, não atendeu o chamado, ignorou o chamado, não atendeu o chamado, mas chegou uma hora onde não havia mais como ignorar, como não atender, chegou ao limite, em desespero. E aí está a questão de atender o chamado. Deus o chama a se render, a se alinhar a isto que Ele tem pedido de você. Talvez entregar a sua vida a Deus em Cristo e você faz um ouvido surdo, não ouço. É interessante observar a experiência humana de Deus, da correção, do render-se, porque não há duas iguais, não é verdade? Como é muito pessoal, muito original a forma com que cada um chega a este ponto. Mas alguns ouvem o sussurro de Deus, alguns ouvem a voz de Deus no soprar da brisa. Mas o mais comum é preciso haver uma tempestade para finalmente entender o chamado e atender o chamado de Deus. Quanto se resiste? Quanto se resiste? Como Jonas. Jonas, na verdade, é muito de nós, na resistência àquilo que Deus tem pedido de nós. Você já chegou ao limite? Ou você ainda continua negociando com a situação? Explicando, colocando mais para frente, para depois, outro momento. É preciso atender o chamado. Somente aí é que tudo se resolve. Quando esta rendição, o fugitivo então se rende. Ele deixa de ser fugitivo, ele se alinha com Deus, porque ele atendeu o chamado. E o que acontece é que quando ele atende o chamado, quando você atende o chamado, você é aquele que passa a afirmar a salvação de vida, de santificação, correção de Deus na sua vida, que você aprendeu, o que você abraçou de novo na sua vida, você afirma a salvação.
Ele vai dizer, Jonas aqui no verso 2, em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. A maravilha é que Deus ouve todo aquele que clama, respondendo ao chamado, atendendo ao chamado. Mas como Jonas compõe aqui o salmo e nos apresenta posteriormente, ele vai nos cantar, afirmar a salvação. Ele me respondeu, Deus me respondeu. Ele ouviu o meu clamor. Jonas está dizendo aqui que o que aconteceu com ele foi um ato de redenção, de resgate de Deus na vida dele. No meio daquela situação toda, era Deus resgatando. E ele vê como um livramento que ele recebeu, não como uma opressão, alguém que quis impor a ele um chamado, mas como um livramento. Jonas não se rendeu, de novo, como o Sr. Wilkins, ao inimigo, mas ao seu Deus. Por isso ele clamou. Não se clama ao inimigo. Ele clamou ao Senhor, ele pediu socorro. Este ato de livramento, ele fala da experiência pessoal dele. Como eu vivi um dado momento na minha vida, quando eu era um fugitivo. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que eu finalmente cheguei ao meu limite. Eu atendi o chamado e eu clamei. E Ele ouviu, Ele me recebeu, Ele me perdoou, Ele me mudou, Ele me transformou. Ele ouviu o meu clamor, Ele me respondeu. Ele está falando da obra de Deus na sua vida, no meio daquela situação lamentável de fugitivo. Mas onde ele então se rende, por isso ele afirma a salvação. Ele tem uma clareza sobre o antes e o depois. Ele era alguém em desespero, chegou ao limite na sua fuga. O amor de Deus o perseguiu. Esse foi o antes, um fugitivo, lutando com Deus. Mas isso cessou, ele se rendeu, e então há um depois, a mudança, ao alinhar-se com Deus, ele me ouviu, ele ouviu o meu clamor. Por isso ele faz questão de fazer um salmo, expressar, testemunhar do que Deus fez na sua vida. Nós, como crentes, quando nós paramos de fugir, quando nós estamos fugindo, nós fugimos de Deus e também procuramos acobertar dos outros irmãos, irmãs. Mas quando nós resolvemos essa questão, nós temos muita facilidade de expressar e manifestar como nós fugimos e como Deus foi gracioso para conosco. E o testemunho vem a nós. Aí é que, quando isso se dá, é que aconteceu a rendição. O fugitivo se entregou. Ele afirma a salvação, ele reconhece que foi salvação, não foi perdição, foi uma entrega àquele que podia fazer o melhor da sua vida. Essa rendição, então, avança para um anseio profundo pela devoção. Eu disse, no verso 4, ele escreve, eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, voltei de novo para o teu santo templo. Nós temos aqui duas afirmativas em contraposição e são tão opostas e diferentes. Eu fui expulso da tua presença. Isto é, está falando quando ele é jogado no mar e ele entende que ali ele pereceria. Fui expulso da tua presença. Ele fugiu e a tempestade veio. É o fim, acabou. Não, quando há rendição, ele reconhece
que ele merecia ser expulso da presença do Senhor, e ele viveu isso em parte na correção de Deus, mas agora ele diz: olharei de novo para o teu santo templo. Veja a mudança, a transformação naquele que se rende. Que mudança, que marca é essa? Simplesmente a devoção. Olharei de novo para o teu santo templo. Verso 7, ele vai dizer novamente: a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. E aí vamos recordar mais uma vez essa fuga de Jonas. Que tipo de fuga é esta? Será que ele achava que podia realmente fugir da presença absoluta de Deus? Certamente que não. Ele era um profeta, ele conhecia bem a teologia, a doutrina de Deus. E ele mesmo entende que Deus está por ali. Que fuga é essa? Porque o texto diz que ele fugia de Deus. Não é da fuga do Deus sustentador, provedor, desta presença de Deus, mas a fuga da experiência cultica, de estar com o povo de Deus, no meio onde a palavra de Deus é pregada, onde Deus está agindo, e onde Deus levanta profetas. E o templo, culto a Deus, adoração com o povo de Deus, ir ao templo. É dessa fuga que ele abraça, essa fuga que ele abraça, e ele então parte para uma outra direção. Não vai ficar mais perto daquele lugar onde Deus se manifestava liturgicamente, culturalmente. Vou para uma terra onde ninguém conhece nada disto. E agora ele quer olhar novamente dizer de novo para o teu santo templo. Volta a Jonas um anseio pela devoção, pela busca da presença de Deus. Porque o templo em Jerusalém, na economia, na teologia do Velho Testamento, era a expressão maior da presença de Deus com o seu povo. Então, quando ele diz no verso 7, minha oração subiu a ti, o teu santo templo, é porque olhava-se para lá como uma expressão maior da presença de Deus. Então a questão não é nem primeiramente o templo, mas a presença de Deus. Jonas agora é este fugitivo que se rendeu, e agora nasce novamente nele, de forma muito forte, um anseio pela devoção, pela presença cultica de Deus, de adorá-lo, de buscá-lo, de ouvir a sua voz, ouvir a pregação, a cantar louvores a Deus, de estar onde Deus está agindo, onde Deus é afirmado, Deus é pregado, é louvado e exaltado. Olharei de novo para o teu santo templo. Aí a redição chegou realmente. Muitas vezes fala-se de pessoas ter um encontro com Deus, e depois se examina e vê que são pessoas que não manifestaram nenhum desejo, nenhum anseio pela devoção. Jonas pensa, quando ele diz olharei de novo para o templo, numa volta geográfica, certamente, porque na teologia, na economia do Velho Testamento, era o templo em Jerusalém. Mas é muito mais do que isso. A volta geográfica somente não significaria nada. Ela teria que envolver primeiramente a volta espiritual, isto é, do coração de Jonas. Eu quero estar com Deus e com o seu povo e o seu culto, e com a obra dele, com aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na vida dos outros. Eu quero voltar a isto. É isto que é crucial. E chegou a ele. Ao templo eu quero ir, eu quero adorar o Senhor em minha vida, quero andar com Ele. Agora, é uma experiência pessoal, individual dele, sim. E assim deve ser na vida do crente. A experiência cultica, de voltar-se para a presença de Deus, o templo, adorá-lo, ouvir a voz dele, ouvir a sua palavra. Mas quando fala em voltar ao templo, vamos lembrar sempre que a fé bíblica nunca é solitária e individualista. Voltar ao templo era ir com as multidões, como diz o salmista, à casa do Senhor. Era fazer parte do povo escolhido de Deus. É hoje fazer parte da igreja do Senhor.
cultuar com o povo de Deus, andar com o povo de Deus e andar no mundo testemunhando enquanto nós andamos como igreja juntos, nos espalhando pela cultura, pela sociedade e procurando brilhar individualmente, mas sabendo que brilhamos juntos. Enfim, é o anseio pela devoção do seu coração, mas a devoção com o povo de Deus. Essa é uma das marcas quando há verdadeira conversão, render-se a Deus. É este anseio por estar com o povo de Deus. Este anseio por estar com o povo de Deus. Cuidado com aquele que tem um discurso bíblico, cristão, cheio de reflexões, e não tem anseio pela devoção com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. Cuidado. Há uma grande contradição que deve acender uma bandeira vermelha. É possível que você esteja diante de um pensamento, uma proposta muito errada e equivocada. Porque todo aquele que realmente se rende ao Senhor, uma das marcas é querer estar com a igreja. E o contrário é verdade, quando nós começamos a nos desalinhar com Deus, facilmente começamos também a querer fugir da igreja, do culto, onde a presença de Deus se manifesta, onde Deus fala. É muito interessante essa dinâmica em nossos corações. Quando estamos alinhados com Deus, bem com Deus, não somos fugitivos, nos rendemos totalmente a Ele, somos atraídos, ansiamos pelo culto ao Senhor e a busca do Senhor. Rendição. Jonas é um homem, é um profeta que se rendeu ao Senhor. Não foi fácil chegar a esse ponto, na verdade. Caminho longo, embates. Precisou muito. Alguém fugindo do Senhor. O que é preciso para você atender o chamado? Para você finalmente afirmar salvação, fui resgatado dos caminhos tolos da fuga. O que é preciso para você se render e finalmente voltar ao seu coração aquele anseio pela devoção, estar com o povo de Deus. Rendição maravilhosa. Não há nada melhor do que se render ao Senhor. Lembro da experiência de uma criança que desobedeceu aos pais e ali, volta dos seus 6 anos, já manifestava então o ego humano tão rebelde. E eu me lembro que apanhado na sua falta, confrontado pelos pais, atitude desafiadora, difícil, tão pequeno, um orgulho, um coração errado tão grande. E finalmente o pai agiu com energia. Eu observei a reação. Finalmente a criança caiu em si. E sabe o que ela fez? Abraçou a perna do pai. A luta cessou. A rendição chegou. A alegria voltou ao coração. A comunhão foi restabelecida. O amor foi sarado. É sempre assim. Você está fugindo? Deus tem falado com você o quê? Não fuja mais. Não espere por tempestade. É muito bom se render ao Senhor. Que essa seja a experiência de cada um aqui. Amém, amém. O embate da fuga, lembre-se. O embate da fuga cessa quando? Somente com o render-se a Cristo. E não há outro caminho. Não cessa na terapia. Esse conflito do coração não cessa na terapia. Cessa com render-se a Cristo. A realinhar suas atitudes, suas expectativas, seus ideais com Cristo, rendendo tudo a Ele. Que assim seja para a bênção de cada um aqui.